tarde. Olá pessoal, vamos começar então nossa aula de hoje. Estou gravando a aula de hoje, então estaremos no Instagram, estaremos ao vivo aqui no aplicativo e vou colocar a aula gravada também no YouTube, ok? Aquele canal Advocacia Jato vai estar lá disponível. Provavelmente hoje ou amanhã, logo cedo. Alguns avisos antes da gente começar a aula de hoje sobre segurados da Previdência Social. Nós falamos dos segurados empregados na última aula e hoje falaremos sobre segurados. Aliás, não, com vocês eu vou começar a falar de segurados empregados, não é isso? Eu falei de segurados empregados na turma da tarde. Vocês ainda não viram segurados da Previdência Social. Sim. Foi isso mesmo? Qual foi o último assunto da gente? Hein? Vocês lembram? Eu estava falando dos princípios da Seguridade Social. Princípio da Previdência Social, isso mesmo. Agora vamos entrar no segurados da Previdência. Então vamos falar do segurado empregado. A aula de hoje a gente só vai tratar do segurado empregado. Tá joia? Professor, não está sentindo falta de atividade pontuada, viu? Então, aí, sim, o aviso que eu ia dar antes de começar as aulas, justamente isso. Eu passei uma atividade, não passei a atividade lá do portal, do Google Classroom. Google Sala de Aula. Quatro vídeos. Isso. Quem fez aquelas atividades já está garantida a pontuação, certo? Não se preocupe, adorei o trabalho de vocês foram ótimos respondendo aquilo ali. Só que teve gente que não respondeu, ok? Para esse pessoal que não respondeu, amanhã eu estarei colocando novas atividades, só que dessa vez no portal. Algumas pessoas disseram que tiveram dificuldade para entrar no Google Sala de Aula. Tá joia? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atividade pontuada pelo portal. Professor, eu não gostei da minha resposta no Google Classroom. Eu quero fazer a atividade pontuada do portal. Pode fazer a atividade pontuada do portal. Não é obrigatório para todo mundo, porque quem já fez a atividade do Google Classroom vai ser pontuada a atividade do Google Classroom. A grande maioria respondeu corretamente e aí vai tirar 10 aí na primeira unidade. Mas algumas pessoas não saíram tão bem, pode ser que tenham interesse aí em fazer essa outra atividade pontuada. Tá joia? Então, a atividade vai estar amanhã disponível no portal para vocês fazerem. Aquelas pessoas que não fizeram a atividade do Classroom. Professor, Oi. você não concluiu, porque as duas últimas aulas eu tive dificuldade. Tem como concluir? Faltam duas. Faltaram duas, você responder, foi? Eu vou tentar reabrir. Eu vou tentar reabrir o prazo lá do Google Classroom. Eu não sei se dá. Sinceramente, eu não sei. O professor... Se der, eu abro. Sou eu. Fale, Monize. Então, você não tem como. Eu tenho aquelas perguntas. A gente fazer aquelas mesmas perguntas e mandar por e-mail? Mesma pergunta, meio sem graça, né? Não? Mas se a gente já conversou, porque muita gente não fez, porque o senhor me respondeu que não seria avaliativa, né? Não, eu sei. Mas assim, então, fica isonômico para todo mundo. Pode ser. Eu mando então, por e-mail. As mesmas perguntas eu mando por e-mail. Mando por e-mail não, eu coloco no portal. Porque aí não tem dúvida se recebeu ou não recebeu. As mesmas perguntas, só que no portal. E aí quem fez no Google e quiser reproduzir as respostas lá no portal, reproduz. Certo? Ok. Fica bom assim? Tá ótimo, é maravilhoso. Obrigada. Estando bom para todas as partes, vamos dar início à nossa aula de hoje. Quem está no Instagram também, sejam todos bem-vindos. Só tem uma pessoa no Instagram. Entraram e saíram. Né? Sejam bem-vindos também. Estamos em sala de aula no momento com 9 alunos. Lá no Instagram com um aluno. Falar sobre os segurados obrigatórios da Previdência Social, certo? Quem são os segurados obrigatórios da Previdência? A gente já falou rapidamente sobre esses segurados obrigatórios
quando tratou das contribuições. Lembra que a gente falou das contribuições do segurado empregado, segurado contribuinte individual? Então, professor, os princípios foram concluídos? Não foram não? Todos? Falei sobre todos os princípios? Falei. A universalidade da Previdência Social? Falei. Da Constituição, artigo 201 da Constituição. Essa aula está gravada, inclusive no YouTube também. Quem quiser acompanhar lá, pode colocar na aula gravada de lá. Eu não sei se eu coloquei a da turma da noite ou da tarde, mas a aula foi a mesma. É a mesma. Certo? Tá. Segurados. Quais são os segurados obrigatórios da Previdência Social? São 4. O pessoal do Instagram que está entrando aí, só um aviso. O Instagram tem um tempo que provavelmente vai me bloquear. Eles mandaram uma mensagem para mim dizendo que eu estou abusando do direito de usar lives no Instagram. Por isso pode ser que caia. E aí me bloquearam. Acontece. Eu não sou Jorge Mateus, eu não sou Wesley Safadão, então eu tenho que, né? Se transformar em boteco vai dar certo. Pronto, vou usar Boteco do Soares. Pronto. Vou pegar um chapéu de cowboy. Segurados obrigatórios da Previdência são segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e trabalhador avulso. São segurados obrigatórios. Por que eu digo que são segurados obrigatórios? Porque eles não têm opção de não contribuir para a Previdência Social. Eles são obrigados a contribuir. Em razão de estarem exercendo uma atividade profissional abrangida pela Previdência Social, eles necessariamente têm que contribuir para a Previdência. Não pode deixar de contribuir para a Previdência. Certo? E a contribuição está vinculada à remuneração que eles recebem pela atividade profissional, com exceção do segurado especial que contribui sobre a comercialização da sua produção rural. Tá joia? O restante todo contribuem sobre a remuneração. Existe apenas um segurado facultativo, aquele segurado que não exerce uma atividade profissional abrangida pela Previdência Social, mas quer contribuir para a Previdência, quer de alguma forma participar do sistema previdenciário e receber, em razão disso, ou do cumprimento das exigências, algum benefício previdenciário. Só que quando a gente viu esses segurados lá nas contribuições previdenciárias, nós não atentamos para alguns detalhes. Propositadamente, eu não esmiucei as categorias de segurados. Por quê? Existem relações de trabalho que não necessariamente se encaixam no conceito de empregado que a gente está acostumado. Ok? Então, conceito de empregado que a gente tem em mente é aquele conceito da CLT, da Consolidação da Legislação Trabalhista, que diz que é a relação de emprego, aquela relação em que há uma subordinação, não eventualidade, onerosidade, o pagamento de uma remuneração, né, em uma atividade urbana ou rural. Esse é o conceito de empregado que a gente tem em mente. Só que outras situações para o direito previdenciário também caracterizam a condição do segurado empregado. Você pode ter a caracterização do segurado empregado sem que a relação seja de fato e de direito de emprego. Vamos dar alguns exemplos sobre isso, certo? Mas vamos ver especificamente, você que está acompanhando aí com o código em mãos, né, com o Vadimeco em mãos, ou através da internet, o artigo 11 da Lei 8.213 de 1991. 8.213 de 1991, que é chamado por nós de Plano de Benefícios da Previdência Social. O Plano de Benefícios da Previdência Social vai tratar, portanto, dos
benefícios previdenciários, das regras de concessão dos benefícios previdenciários. É a legislação mais importante para nós no momento, ok? O artigo 11 ele já começa com a definição de segurado empregado que a gente aplica no código, na CLT, a consolidação da legislação trabalhista, que é caracterizado como segurado empregado aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Primeira observação que eu faço: tanto a atividade de natureza urbana ou rural podem ser caracterizados como relação de emprego para fins previdenciários, certo? Segunda observação: o conceito de empresa no direito previdenciário não é o mesmo conceito de empresa do direito empresarial. Por quê? Porque a gente sabe que no direito empresarial existem várias formas de empresa diferentes. Para o direito previdenciário, basta que seja uma pessoa jurídica ou, na condição de pessoa física, contratar um trabalhador segundo as regras da CLT. Então eu posso ter situações de pessoas jurídicas equiparadas à empresa para fins previdenciários. Uma associação, por exemplo, não é uma empresa para o direito empresarial, mas é considerado uma empresa para o direito previdenciário. Tá joia? Então, esse conceito de empresa no direito previdenciário ele é mais amplo do que o conceito de empresa para o direito empresarial. Tá joia? Em caráter não eventual, presta serviço em caráter não eventual. A não eventualidade ou a habitualidade é uma característica da relação de emprego que a gente tem lá na CLT. E diferencia, é um diferencial do segurado empregado em relação ao trabalhador avulso e ao contribuinte individual. Porque tanto Cidinha, boa noite, Cidinha entrou aqui no Instagram. O contribuinte individual, ele presta um serviço eventual, ele não presta um serviço habitual. O contribuinte individual, que é aquele trabalhador autônomo, ele é contratado para executar uma determinada tarefa. Executou aquela tarefa, ele pode se mandar, certo? Não tem vínculo de habitualidade com o seu empregador. Então, a gente já consegue caracterizar o empregado como alguém que trabalha em condição de não eventualidade. E o trabalhador avulso também. Quem é o trabalhador avulso? Cidinha não conseguiu acessar o Teams. Foi Cidinha, mas está assistindo por aqui, tá bom. O trabalhador avulso é aquele trabalhador portuário, né? Eu dei o exemplo do trabalhador portuário, que é aquele trabalhador contratado através do órgão gestor de mão de obra ou através de uma associação ou sindicato da categoria. Esse trabalhador também exerce uma atividade eventual. Esse nome avulso não é à toa, não. Ele é contratado para executar uma determinada tarefa. Executou a tarefa, pode estar dispensado. Ok? É temporário. É temporário. Certo? Não chega a ser temporário, porque o conceito de temporário também é complicado. É um trabalhador eventual. Vamos colocar eventual? É melhor? Eventual. Eventual. Joia? Tá. Porque a necessidade é eventual. Tá ok? Tá. É pontual, só para aquilo e pronto, né? Para aquela atividade. Resolveu. Perfeito. Aham. Perfeito. Sob sua subordinação, a outra característica aí. Sob sua subordinação, a subordinação direta entre o empregador e o empregado. A subordinação numa relação do contribuinte individual com o seu contratante, mas essa subordinação ela é contratual, ela é estabelecida no Código Civil. É a subordinação em relação ao objeto, não à pessoa do contratante. Tá joia? Então, o que caracteriza a relação de emprego para fins previdenciários é aquela subordinação em relação ao contratante em si. Ok? Beleza. E mediante remuneração, porque não pode ser um trabalho voluntário, tem que ser um trabalho remunerado. Nessa condição do inciso 1º do artigo 11 da Lei 8213, que caracteriza o segurado empregado. A gente vai ver que existem segurados empregados que não têm remuneração. Certo?
Vou guardar isso para cenas do próximo capítulo, para ficar todo mundo aí ansioso para saber qual é o segurado empregado que não tem remuneração. Tá joia? Mas por enquanto, essa primeira definição do inciso 1º do artigo 11 é aquela situação então que é igual à relação de emprego da CLT. Segunda situação. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. É uma relação de emprego diferenciada. Por que ela é diferenciada? Porque a contratação é através de uma empresa de trabalho temporário para atender a necessidades transitórias da empresa, necessidades específicas da empresa de substituição do pessoal regular da empresa. Imagina uma greve geral, certo? Tem uma empresa que teve uma greve geral, os trabalhadores não estão trabalhando. Para cobrir esse buraco aí, a empresa contrata uma outra empresa de trabalho temporário, a fim de que essa empresa de trabalho temporário forneça os seus funcionários para executar essa tarefa. É muito parecido com a terceirização. Agora é muito parecido com a terceirização. Por quê? Na época que foi criado, não se podia terceirizar para atividade fim. Agora já pode, né? Agora já pode. Então, acabou ficando muito parecido com uma terceirização. Mas você está contratando uma empresa de trabalho temporário que vai lhe fornecer a mão de obra. Certo? Vai lhe fornecer a mão de obra. O Instagram já está dando pau aqui. Ou para atender uma necessidade extraordinária do serviço. Qual é aquela situação de necessidade extraordinária? Houve um aumento de demanda de álcool em gel na empresa. A empresa fabricando de álcool em gel. E agora, por conta do coronavírus, a procura subiu muito. Eu preciso contratar mais pessoas. Eu contrato através de uma empresa de trabalho temporário. Essa pessoa é empregada. Pode não ser empregada do tomador de serviço, mas acaba sendo empregada da empresa que é de contrato de trabalho temporário. Então, de todo jeito, trabalha sob subordinação dessa empresa de trabalho temporário. Então, é empregado do mesmo jeito. Até aí, não tem dificuldade em caracterizar como segurado empregado essa pessoa. Não tem dificuldade. Por quê? É visível a subordinação na eventualidade, é visível a onerosidade, beleza. Começa a complicar a partir do terceiro caso. Certo? O terceiro caso, que está na linha C do inciso 1º do artigo 11 da Lei 8213, diz o seguinte: o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Então, que situação é essa? É o trabalhador brasileiro ou estrangeiro que é domiciliado aqui no Brasil. Ele mora aqui no Brasil e uma empresa brasileira contrata ele para trabalhar em uma filial no exterior. Vamos dar exemplo da Globo. Né? A Rede Globo de televisão contrata um sujeito para ir trabalhar como correspondente dela no Japão. Ele vai lá para o Japão para cobrir, ou na China para cobrir a pandemia do coronavírus. Esse cara está trabalhando numa filial da Globo Internacional, certo? Só que ele tinha residência, ele tem domicílio fixo aqui no Brasil. Portanto, ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social brasileiro. Ok? Nessas condições, ele não tem opção. Ele não pode chegar e dizer: não quero contribuir porque eu estou trabalhando no exterior. Eu estou trabalhando na filial no exterior de uma empresa brasileira. Não dá. Ele obrigatoriamente tem que ser segurado do regime geral de previdência social na condição de empregado. E a condição de empregado a gente sabe que obriga a empresa a fazer o recolhimento da contribuição previdenciária do empregado, inclusive, aqui no Brasil. Então essa empresa vai ter que fazer o recolhimento da contribuição previdenciária aqui no Brasil. Tá joia? Entrando mais gente aí, já temos 15 pessoas na sala. Sejam muito bem-vindos.
Quarta situação, para complicar ainda mais, porque aí o negócio vai ficando complexo à medida que passa o tempo, né? Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Então é uma regra e duas exceções. Uma regra e duas exceções. Qual é a regra? Embaixada, consulado, escritório de negócios, qualquer coisa de representação de um estado estrangeiro no Brasil, a regra geral é que os funcionários todos dessa representação, eles sejam segurados obrigatórios do regime geral de previdência social na condição de empregados. Veja a regra geral. Todos os trabalhadores de representações diplomáticas, consulados, escritório de negócios, qualquer tipo de órgão de estado estrangeiro no Brasil tem que ser segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Regra geral parece simples, mas a exceção é que complica. Por quê? São duas exceções. A primeira exceção está clara. A primeira exceção é evidente. A primeira exceção é do estrangeiro que não tem domicílio no Brasil e vem trabalhar nessa representação diplomática. A maioria dos casos acontece isso. É um embaixador francês que vem trabalhar no Brasil, na embaixada francesa no Brasil. Esse cara não tem o menor vínculo com o Brasil. A residência permanente dele é na França. Ele veio aqui como domicílio funcional dele. Ele veio trabalhar aqui somente. Encerrou o trabalho dele, ele volta para o seu país de origem. Então, qual é o interesse dele de contribuir para a Previdência brasileira? Nenhum, só se ele fosse realmente obrigado. O governo brasileiro pode obrigar uma representação diplomática a registrar os seus trabalhadores no regime geral brasileiro? Pode, porque toda representação diplomática, antes de entrar aqui no Brasil, se submete às regras brasileiras, certo? Para poder ter a representação diplomática aqui. Então pode. Mas, de fato, esse trabalhador estrangeiro que não tem residência no país, se ele vem trabalhar aqui no país, aqui no Brasil, ele não precisa contribuir para o regime previdenciário brasileiro. É uma faculdade, ele até pode contribuir como facultativo, mas ele não é segurado empregado do regime geral de previdência social. Ficou claro isso? Ficou fácil. Jóia. A segunda exceção é que é mais complicado, porque é o brasileiro, veja bem, ele é brasileiro, e aí a legislação não diz se ele é domiciliado no estrangeiro ou domiciliado no Brasil, nesse momento. A gente quer pressupor que é qualquer brasileiro, domiciliado ou não no Brasil, que trabalhe para essa representação diplomática, consular e escritório de negócios de entidade estrangeira. Então a embaixada francesa contratou um brasileiro para trabalhar nas dependências da embaixada, ou o próprio embaixador contratou um brasileiro para trabalhar para ele, ok? Esse brasileiro, ele pode não ser segurado obrigatório da Previdência Social brasileira. Olha que situação. Pode não ser. Quando é que ele não será segurado obrigatório na condição de empregado do regime geral de Previdência Social brasileiro? Quando a embaixada, ou o consulado, ou o escritório de negócio, a representação estrangeira no Brasil, oferecer a ele um regime de previdência. Então é como se ele dissesse o seguinte: você vai trabalhar para a embaixada francesa aqui no Brasil, mas a França está lhe oferecendo o direito de se aposentar pelo regime francês. Aí ele pode ser excluído do regime geral de previdência social. Não pode ser dual, né? Ele não pode ser dos dois, ao mesmo tempo não. Ou um ou outro. Ou daqui ou de lá. Se ele não aceitar o regime francês, ele fica como segurado obrigatório aqui do Brasil. Entendi. Certo? Pronto. Ou se a França não oferecer, né? Porque tem países que não oferecem.
Diz, não, você não é segurado. Pela regra, ele seria acolhido pela Previdência Brasileira. A regra porque que não teve, exatamente. Né? A regra é exatamente. A regra é que ele tem que ser acolhido. Porque não pode ter brasileiro sem regime previdenciário. Sim. Ok? Tudo bem. Ou daqui ou de fora. Já começou a ficar mais complexo, né, enquadramento. Já ficou um pouquinho mais difícil esse enquadramento. Mas também não é nada impossível de se visualizar. A quinta situação. A quinta situação é o contrário. É a União que contrata um brasileiro ou estrangeiro para trabalhar no exterior, em um organismo oficial brasileiro no exterior. Então, embaixada brasileira no exterior. Ou numa organização internacional que o Brasil faz parte. Então, vai trabalhar para a União. Esse trabalhador, na prática, seja ele brasileiro ou estrangeiro, está ocupando um cargo em comissão. Não é? Está ocupando um cargo em comissão. O cargo comissionado, ele não tem um regime próprio de previdência. A gente viu aqui que o regime próprio de previdência é apenas para servidores que ocupam cargos efetivos na administração pública. O cargo comissionado, ele contribui para o regime geral de previdência social. Então, aquele trabalhador, seja ele brasileiro ou estrangeiro, domiciliado no Brasil, contratado pela União para trabalhar para a União no exterior, ele é segurado obrigatório da Previdência Social na condição de segurado empregado. Ok? Só que aí tem a exceção. Qual é a exceção? É esse brasileiro ou esse estrangeiro ter sido contratado no exterior. Ou seja, ele é domiciliado no exterior. Entendi. A União quer colocar uma embaixada lá em Moçambique, certo? Uma embaixada em Moçambique. E quer contratar um brasileiro que vive há muito tempo lá em Moçambique, tem conhecimento da cultura local, conhece os detalhes lá da política local. Então, vou contratar esse brasileiro que está morando em Moçambique, com domicílio efetivo em Moçambique, para trabalhar na Embaixada da União. Esse brasileiro com residência lá, ele não necessariamente tem que ser segurado da Previdência Social brasileira. Basta que esse brasileiro ele tenha um regime previdenciário próprio, específico lá do país onde ele mora, que ele contribui lá para o regime previdenciário estrangeiro. Ele não precisa contribuir para o regime previdenciário nacional. Ficou claro isso? Então observe. Ficou. Se não houver regime previdenciário, se não tiver regime previdenciário estrangeiro, ele é segurado obrigatório aqui do Brasil. Mas se houver, ele é segurado lá do regime previdenciário estrangeiro. Ok? Para atender ao interesse dele, uma vez que ele já mora em definitivo lá em Moçambique, no exemplo que eu dei. Ok? Vamos lá. Sexta situação. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior. Essa situação é diferente da primeira situação de uma empresa que é domiciliada no Brasil, é uma empresa brasileira que contrata um brasileiro ou um estrangeiro aqui, domiciliado aqui no Brasil, para trabalhar no exterior. O exemplo que eu dei foi da Globo, né? A Globo contrata esse trabalhador aqui no Brasil para trabalhar lá na China, ok? Numa filial lá da China. Esse trabalhador, ele é segurado obrigatório da Previdência. A situação que eu estou explicando aqui, a sexta situação, a empresa é estrangeira. A empresa é domiciliada no exterior. Só que a maioria do capital dessa empresa é de uma empresa nacional. Então imagina a Petrobras compra a usina de Pasadena nos Estados Unidos. Uma ficção aí, certo? Estou inventando um caso aqui. Uma empresa, a Petrobras, compra uma usina chamada Usina de Pasadena, lá nos Estados Unidos.
Só que a usina de Pasadena é uma empresa. Ela não deixa de ser uma empresa estrangeira. É uma empresa estrangeira. Só que a maioria do capital dela é controlado pela Petrobras, uma empresa nacional. Então, se ela contratar um trabalhador aqui no Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro, para trabalhar lá em Pasadena, na empresa de Pasadena, é a empresa que está contratando. É essa empresa estrangeira que está contratando. Mas ele é segurado obrigatório do regime geral brasileiro. Certo? Regime geral brasileiro. Como é que vai fazer a cobrança? Como é que vai ser a exigência da formalização desse trabalho no regime geral brasileiro? Através da empresa controladora. Através da empresa nacional, que é controladora da empresa estrangeira. Certo? Ela responde solidariamente. Ok? Sétima situação. Sétima situação eu acabei antecipando. Eu acabei falando antes. Que é o servidor público ocupante de cargo em comissão. Ok? O servidor público ocupante de cargo em comissão, ele é segurado empregado. Isso traz uma série de vantagens, né? Tem muito cargo comissionado que quando vai no INSS se surpreende porque o município, o órgão a que ele estava vinculado não fez uma contribuição sequer para a Previdência. Eu digo, meu Deus, vou perder meu direito. Vou perder minha aposentadoria porque o órgão não fez um recolhimento. Não perde, porque a obrigação de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária não é dele diretamente. É do empregador. Por quê? Porque ele é segurado empregado segundo a legislação previdenciária. Meu amigo Sérgio e Cícero entraram aí na... Evelyn também entrou no Instagram. Esse pessoal vem, mas passa. Será que estão aqui ainda? Brenda Laiane, Anne, Cidinha, Solange. Um monte de gente entrando aí. Edu Farias também. Seja bem-vindo, Edu. Certo? Então, já vimos aí quantos? 7, não foi isso? 7 casos de segurados. Veja, o cargo comissão ele não é de fato empregado, né? Mas ele é enquadrado na condição de segurado empregado segundo a Previdência. Ok? 8ª situação. Exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Todo exercente de mandato eletivo a partir da reforma previdenciária, ele obrigatoriamente será do regime geral de previdência social na condição de empregado. Então, prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, governador, qualquer um que ocupe um cargo efetivo ou eletivo no Brasil, passa a ser, depois da reforma, segurado obrigatório da Previdência Social na condição de segurado empregado. Ok? Condição de segurado empregado. Professor, mas eu sei que deputado e senador tem uma aposentadoria diferenciada. Tinha. Lá no regime, antes da reforma previdenciária, existiu o regime dos congressistas, o regime previdenciário dos congressistas, que garantia aí o direito a aposentadorias bem generosas para esses deputados e senadores. Inclusive proporcional. Com 8 anos de mandato já teria direito a uma aposentadoria proporcional. Só que acontece, a reforma acabou com isso, garantindo apenas aqueles deputados e senadores que estavam no regime anterior a fazer aí um processo de transição desse regime previdenciário. Okay? Então alguns têm direito adquirido, outros estão nesse processo de transição, que a gente fala lá mais na frente. Mas de fato, a partir da reforma, todos estão no regime geral de previdência social. Então a disposição lá do artigo 11 que fala assim: desde que não vinculado a regime próprio de previdência, cai por terra. Cai por terra. Porque eles não podem ter regime próprio de previdência. Por que eles não podem ter regime próprio de previdência? Porque depois da reforma, não pode haver mais de um regime próprio por ente federativo. Então o Estado de Sergipe só pode ter um. Todos os servidores, membros de poder, juiz, promotor, delegado, tem todo mundo que está no mesmo regime próprio de previdência. Certo? Não pode ter mais de um. Ok?
Oitava situação agora, né? Oitava. Empregado de organismo oficial internacional estrangeiro em funcionamento no Brasil. O empregado, essa situação é diferente do empregado de representação diplomática ou consular de estado estrangeiro. Porque nessa situação, esse empregado, ele trabalha para uma organização internacional, que é diferente do Estado. Quem já viu direito internacional público sabe que nós temos duas pessoas jurídicas diferentes. Uma pessoa jurídica é o Estado, a outra pessoa jurídica é a organização internacional, que é formada por vários estados, mas são personalidades jurídicas distintas, diferentes. Esse caso é do empregado do organismo internacional, que está em funcionamento no Brasil. Então tem a Organização Mundial do Comércio, vem funcionar aqui no Brasil. A Organização Mundial do Comércio, todo empregado vinculado à Organização Mundial do Comércio é, via de regra, segurado obrigatório da Previdência Brasileira, na condição de segurado empregado. Porém, se esse organismo internacional, se essa organização internacional oferecer ao empregado um regime previdenciário próprio, e eu desconheço alguma organização internacional que tenha isso, mas é previsão legal. Se tiver alguma organização internacional que ofereça um regime previdenciário para esse trabalhador pode ficar vinculado a esse regime previdenciário. Ele não vai ser segurado obrigatório da Previdência Social brasileira. Ficou claro? Jóia. Por fim, o empregado doméstico. Vamos só fazer uma ressalva do empregado doméstico. O empregado doméstico, ele é diferente do empregado comum. Ok? É outra categoria de segurado da Previdência. Por que é outra categoria de segurado da Previdência? Porque o segurado de outra categoria aí, o segurado empregado, ele exerce uma atividade que não tem finalidade lucrativa. Então, a primeira característica do empregado doméstico é que a atividade que ele exerce é uma atividade não voltada para o lucro. Ok? Então, se o empregado doméstico, por exemplo, a patroa pega esse empregado doméstico e coloca para trabalhar numa atividade produtiva, vai fazer quentinhas que eu vou vender na rua. Ela deixa de ser empregada doméstica. Por quê? Porque ela está exercendo uma atividade cuja finalidade ela é lucrativa. Além disso, além desse requisito, né, da não ser voltada ao lucro, tem que ser no âmbito residencial da família ou da pessoa. Então, a atividade dela tem que ser prestada no âmbito residencial. Tem que ser dentro da casa da pessoa? Não. Quando eu digo casa, quando eu digo residência, é toda aquela atividade voltada para o núcleo familiar, certo? Para o núcleo de laços familiares que são estabelecidos nessa residência. Então, por exemplo, o motorista da família, ele não exerce a sua atividade dentro de casa, efetivamente, né? Ele não está dentro da residência física, mas ele exerce a sua atividade para essa família. Ele é considerado um segurado empregado doméstico, não é um segurado empregado comum. Ok? A linha doméstica, né? Essa questão da residência, a gente tem que pensar na residência naquele aspecto mais amplo. O carro da pessoa pode ser considerado uma residência, não é? Naquele princípio da inviolabilidade do domicílio da residência, do direito constitucional. Sim. Pronto, o cara que está trabalhando lá como motorista, está trabalhando no âmbito residencial. Joia? Alguém tem alguma dúvida? Eu não vou poder ir adiante para ficar as aulas todas iguais. A gente encerra por aqui, porque na próxima aula a gente vai ver o contribuinte individual, certo? As situações. A pessoa está gravando, não tá?
Oi? Tá gravando, né? Porque tem alguns colegas que Tá estão gravando. gravando. E aí o senhor vai publicar pra gente, né? Vou publicar. Certo? Vou colocar no YouTube. Eu vou ver se... porque eu acabei não gravando aqui essa... Mas tá gravando a tela. A tela tá gravando. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá gravando a tela. E aí eu vou colocar no YouTube. E vou tentar mandar novamente os e-mails pra aula de amanhã. Certo? Pra ver se o pessoal consegue acessar. Muita gente conseguiu, não sei porquê. É porque quando recebe o e-mail tem que responder, né? Tem que... Professor, pois não. Eles não conseguem receber o e-mail. Sim. Como é que faz? Aí eles podem botar no WhatsApp e eu passo para você todos. É melhor. Professor, teve melhor. alunos também que o senhor não fez o aceite. Também, eles estão mostrando a mensagem que eles não foram convidados. Não tem isso não. Eu mandei. O problema é o seguinte: alguns devem ter deixado para fazer isso de última hora. Não foi isso não? Porque muitos entraram aqui sem meu aceite. Não sei, Quem eu fez- sei que tá aparecendo a mensagem. Quem fez Na verdade, antes... não receberam. Eu reenviei para eles. Aí acho que alguns conseguiram entrar assim. Foi. Eu só entrei porque a Nath me deu o caminho dela. Eu não recebi e-mail, não. Então, esse problema do e-mail é que pode ter acontecido algum problema na lista, no e-mail oficial de lista. vocês. Vocês estão recebendo os e-mails da instituição? Sim. Estão recebendo normalmente. Será que essas pessoas estão recebendo também? Porque eu já vi, por exemplo, no caso de uma aluna que estava digitado errado o e-mail dela. Ela não recebeu realmente. Ah, tá. Então pode acontecer isso. Eu acho que essas situações pontuais a gente só resolve consertando o e-mail. Então quem não recebeu o e-mail efetivamente, agora é importante que verifique qual é o e-mail que está cadastrado na instituição, para não continuar tendo esse problema. Então quem tiver o e-mail errado ou não tiver recebido o link aí agora, eu peço então que procure a líder, Monize. A Monize reúne esses e-mails e manda para mim, porque eu incluo. Entendeu? Eu coloco aqui na lista de transmissão. Tá joia? Outra perguntinha, professor. Pois não. Essa atividade, até que data o senhor vai receber? Tem um prazo? Eu vou dar um prazo aí de 2 semanas. Certo. É tempo suficiente, viu? Ok. A atividade que ainda vai depositar, né? Vou colocar no portal amanhã. Que são as mesmas perguntas que estavam lá no Google Classroom. Mas e os vídeos você vai disponibilizar? Todos os 4 de novo? Os vídeos dá para acessar por aquela plataforma lá que eu disse. O link. Pelo jato, né? Lava Jato, não. Pela Advocacia Jato. Entendeu? Por aquele link dá para acessar tudinho. Tem que fazer o cadastrozinho direitinho, mas tem que mexer. Perfeita. Tá bom. Tá joia? E aí a data você deixa daqui a 2 semanas, é? Como é? Não entendi. 1 semana, ele falou. 2 semanas. Vou dar. Tá. 2 semanas. 15 dias para vocês aproveitarem a Páscoa. Não comam muito chocolate. 2 semanas, mulher. Não comam muito chocolate para não engordarem. Joia? Um abraço então a todos. Obrigada, viu, professor? Bom descanso. Valeu, gente. Pessoal do Instagram, tchau, tchau. Um abraço a todos. Ele também achava isso da Mari, ele acha isso de todo mundo que é educado.